paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Prontos para o terceiro capítulo de Provérbios? Confesso que eu tô aprendendo aqui com vocês mais uma vez. Eu sempre gosto de ler Provérbios pelo menos uma vez no ano, mas eu tenho visto, na verdade eu vi um vídeo falando sobre ler Provérbios continuamente, né, o ano inteiro. E eu acredito que eu acho que eu vou entrar nisso. Acredito que eu vou ler Provérbios esse ano, assim, consequentemente, sabe? Até dar um ano. Vamos ver. Porque Provérbios abre muito os nossos olhos, sabe? A palavra do Senhor toda, né? Mas eu tenho um pezinho em Provérbios, em Jeremias e nos Evangelhos. E o Senhor tem me direcionado esse ano a ler muito o Novo Testamento. Então, eu já li Tiago, Timóteo, Filipenses. Meu Deus, tem mais? Mateus eu comecei e não terminei, tô no final já. Eu tô em Deuteronômio, mas aí eu voltei um pouquinho. Samuel, 1 Reis também, eu gosto, né? Nos ensina a Bíblia inteira. A Bíblia inteira. Quanto mais você lê, mais apaixonada você fica. E você começa a ver quem você é também. Isso pega. Então vamos lá orar? Senhor, nós te consagramos esse vídeo, esse tempo. Pai, abre os nossos ouvidos, nosso coração, nossa mente, para derramar aquilo que o Senhor quer derramar. Que não seja apenas uma leitura, que seja uma semente, Senhor, plantada em cada coraçãozinho que vê esse vídeo. Em nome de Jesus, nos direciona, Espírito Santo. Só o Senhor tem autoridade aqui. Só o Teu Espírito fala. Nos conduza nessa leitura, Pai. Que Teu Espírito venha falar conosco através dela. Em nome de Jesus. Amém. Gente, já quero começar aqui com vocês, porque o terceiro capítulo já diz assim no título: não pense que você sabe tudo. Lídia, eu já vivi muito. Eu sei das coisas. Será? Vamos entrar naquele Reels viralizado? Será? Salomão já começa falando assim, de novo, lembra? Bom, amigo, não se esqueça do que eu te ensinei, do que ensinei a você. Guarde meus conselhos no coração. Eles o ajudarão a viver muito, muito tempo, e você terá anos de muita paz. Se conselho fosse bom, tem ditado aí, não se dava, entendia? Porém, entretanto, é o conselho de Salomão, né, gente? Não dá pra gente absorver e jogar fora. Quer dizer, não dá pra gente escutar e jogar fora. Salomão. Aí ele diz assim, do 3 ao 4. Não largue mãos do amor e da lealdade. Use-os como um colar no pescoço e grave as suas iniciais no coração. Assim, você conquistará uma reputação por viver bem aos olhos de Deus e das pessoas. Tem muita gente que fala assim, eu não ligo porque os outros falam de mim. Será? De verdade? No fundo, talvez você ligue. Quando a gente fala essa frase, quando a gente não está curado, ela é uma ferida. Mas quando a gente está curado, quando a gente encontra Cristo e a gente entende que Ele nos perdoou e que Ele está nos transformando, não adianta eu falar essa frase, Deus me perdoou, beleza, mas eu não vou ser transformado. Eu sou assim, quer ou não. O verdadeiro evangelho, ele transforma. Então, a Bíblia nos transforma. De Gênesis a Apocalipse, ela é transformadora. Então, pense 2 vezes antes de falar essa frase, quando você ainda não estiver curado, tá bom? Aí, a gente vai pro 5 ao 12. E esse é um dos versículos que mais me pegou aqui lendo. Confie no Eterno, do fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo o que fizer e onde for. Ele manterá você no melhor caminho. Não pense que você sabe tudo.
Corra para o eterno. Fuja do mal. Seu corpo irradiará saúde. Seus ossos irão vibrar de tanta vida. Honre o eterno com tudo que você possui. Dê a ele o primeiro, o melhor. Seu celeiro se encherá até não dar mais. Seus barris de vinho transbordarão. Mas não ressinta, amigo, da disciplina do eterno. Não se aborreça com a sua correção amorosa, pois o eterno corrige os filhos porque os ama muito. Como o pai só quer o bem dos seus filhos. Uau! Falei, meu Deus, Deus é maravilhoso, glória a Deus. Gente, eu amo esses versículos. Acredito que foram os que mais me pegou aqui. Primeiro, tudo você tem que perguntar para Deus. Deus, você quer que eu siga nesse caminho? Não. Você quer que eu siga no outro caminho? É fácil. A gente que complica. Deus fala, confia em mim. Aqui, ó, confie no eterno do fundo do seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração. Alma é mente. Sabe o que eu tô aprendendo depois de 5 anos de conversão? Que não é por sentimento, é por convicção. E o Senhor tem me ensinado isso e me direcionado a isso. Aline, não é sentimento, é convicção. Eu tenho a convicção que Deus existe, que Jesus existe e ressuscitou no 3º dia. Eu tenho a convicção que Jesus morreu na cruz por mim, que o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Imagina, o Espírito Santo. Aí você pega ali Atos. Pedro passava a sua sombra, curava as pessoas. Falou, meu Deus, o mesmo Espírito está em mim. É isso, é convicção. Aí ele diz sobre a gente não ressentir quando o Senhor nos corrige. Porque ele é um pai que ama. E porque ele ama, ele nos corrige. A gente precisa entender aqui que ele não é um pai terreno, ele não é humano, ele é um espírito. E ele nos ama. Ele deu seu próprio filho a nossa troca. Jesus ressuscitou, amém, glória a Deus. E agora ele nos corrige através do Espírito Santo dele que habita em nós. E nós precisamos estar abertos para correção. Vai doer, a gente vai querer largar tudo, a gente vai surtar, a gente vai entrar em pane. Eu falo assim que quando eu peco, estou em pecado, há uma confusão de mente muito grande. Então, não sei se com você é assim, mas comigo é assim. Então aí eu paro, fala, o Espírito Santo vem, jejum, aí você jejua, e quando você jejuar, aí você vai entender que é o Pai te corrigindo. Porque aí você fica sensível ao Espírito Santo e ele vai te mostrar onde você está errando, onde você está pecando. Aí a gente vai pro 13 ao 18, que diz a verdadeira árvore da vida. Você é abençoado quando se encontra com a sabedoria, quando faz amizade com o entendimento. Ela vale mais do que o dinheiro no banco, sua amizade é melhor do que um salário bem gordo. Seu valor excede todas as joias mais raras. Nada que você possa desejar se compara com ela. Com uma das mãos ela garante vida longa. Aí diz, os caminhos por onde a sabedoria leva são belos e traz uma paz maravilhosamente completa. Ela é a verdadeira árvore da vida para os que a abraçam. Segurem-a bem firme e seja abençoado. O que quer dizer aqui? A gente só precisa de sabedoria. A gente só precisa de sabedoria, a gente não precisa de dinheiro, a gente não precisa de nada. A gente só precisa de sabedoria. Diz que o caminho por onde a sabedoria nos leva são belos. Ela traz uma paz maravilhosamente completa. Muita gente hoje em dia não vive em paz. E eu vou te falar por quê. Porque não tem o Espírito Santo. Há um vazio dentro de nós. Que esse vazio só é completo por Deus. Graças a Deus o meu foi preenchido. E o seu? O Espírito Santo, ele habita dentro de mim e ele me completa, né? Ele traz uma paz que excede o entendimento.
Antes de eu me converter, eu acabei, às vezes eu confiro os stories que eu posto, assim, no decorrer pra minha conversão. E eu me deparei com um versículo que era uma promessa, falando: e eu darei a você uma paz que excede todo entendimento. Eu não sei se é exatamente esse versículo, mas diz que o Senhor me daria uma paz, porque eu não tinha paz dentro de mim. Eu não sei se você não tem paz, mas aqui diz que ela traz uma paz maravilhosamente completa. Deus não faz pela metade, Ele faz por completo. Então você recebe e seja abençoado. Diz assim, que do 19 e 20, com a sabedoria o Eterno formou a terra, com o entendimento Ele ergueu o céu. Foi a sabedoria que deu um sinal para os rios e as nascentes subirem à superfície, e para o orvalho descer do céu nos céus noturnos. Então diz aqui que a sabedoria e o entendimento já estava ali com o Senhor, desde a fundação desse mundo, né? Então, imagina você ter essa sabedoria dentro de você, sabe? Você conseguir resolver seus problemas sem questionar. O Senhor está levantando uma geração que chega de meninice, sabe? Mulher tem que ser mulher e homem tem que ser homem. Chega de ser menino, chega de ser menina. Você já não é mais uma filha birrenta. Você já tem mais de 30 anos. Você precisa tomar uma atitude de mulher. Você precisa resolver os seus problemas. Às vezes a palavra vai nos pegar, gente, e vai confrontar mesmo. Não tem jeito. Ela confronta. E aí, do 21 a 26 diz assim: amigo, guarde o equilíbrio e o bom senso. Não perca de vista nem por um minuto. Eles guardarão a sua alma, a sua mente viva e feliz. Manterão você saudável e alegre. Você andará em segurança, não se cansará, nem sofrerá acidentes. Você poderá se deitar com toda tranquilidade, aproveitar uma boa noite de sono e descansar bem. Quanta gente não dorme, quanta gente fica pensando, a mente não para. Não precisa se preocupar com as catástrofes, nem com os imprevistos, nem com o dia do juízo que atinge os maus, pois o Eterno está com você e Ele o manterá sã e salvo. Toma! É isso. Eu nem vou fazer comentários sobre esses versículos, porque nem precisa, né? Foi bem objetivo. Do 27 ao 29 diz assim: não deixe de ajudar alguém que precisa. Suas mãos são como as mãos de Deus para aquela pessoa. Não diga ao próximo, talvez outro dia, ou passe amanhã, quando o dinheiro está na sua carteira. Não pense em meios de tirar vantagem de ninguém enquanto ele está tranquilo, sem suspeitar de nada. Então aqui ele diz para você ser generoso e não ser ganancioso e trapacear com alguém. Gente, se ler Provérbios, não tem como você não mudar sua vida, porque você vai anotando isso e você vai estar: Senhor, eu faço isso, Senhor, eu preciso mudar isso, entende? E a gente vai para os últimos agora, né? Diz assim: não ande por aí procurando briga, principalmente quando não há motivo. Não tente ser como os que partem para a violência em tudo. Para que ser briguentos? E por que não? Você se pergunta. Porque o Eterno não suporta gente perversa, mas o justo que conquista o respeito e a amizade dele. Então, ele não suporta gente perversa, mas ele suporta o justo que conquista respeito e a amizade dele. Então, Senhor, você precisa respeitar o Senhor, entende? Gente, é tão bom, assim, eu vou falar assim que não tem lutas e batalhas, guerras, tem, principalmente aqui. Mas viver com o Senhor é único. Eu nem sei, cada um tem uma experiência, mas eu amo viver com o Senhor. Eu sempre falo assim: Senhor, eu prefiro que o Senhor me confronta do que me conforte. Porque é no confronto que a gente cresce e amadurece, sabe? É aí. Vamos finalizar aqui, então, do 33 ao 35. A maldição do Eterno derruba a casa do perverso, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele trata os céticos arrogantes com desprezo, mas trata com bondade aquele que precisa e sabe pedir ajuda. Quem vive com sabedoria terá recompensa com honras. A vida insensata só recebe
prêmio de consolação. Por isso que eu falo, gente, o Senhor consola, mas mais vale um confronto, sabe, com você, com seu caráter ali. Não tem como você ler Provérbios e continuar a mesma pessoa, a não ser que você queira ser assim, sabe, porque Provérbios nos confronta, mas é tão bom ser confrontado pelo Senhor. Você vê o cuidado dele. Que capítulo, meus irmãos. Eu tô aqui assim, ó, meu Deus, que capítulo. Eu te convido a fazer uma reflexão. Anotem tudo isso, sabe? O que o Senhor ministrou no seu coração, anota. Porque Ele quer te transformar, tá bom? Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Nós nos vemos no próximo capítulo, no capítulo 4, em nome de Jesus, tá bom? Que o Senhor queime no seu coração tudo que a gente falou hoje, tá bom? Provérbios é transformador, gente. Não tem como ler e não ser transformado. Eu espero que o Senhor comece já a germinar a terra aí. Que eu creio que você é terra fértil do Senhor. Em nome de Jesus, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau, Deus te abençoe.